E eu quero aproveitar que a gente está falando desses números e trazer um pouco também da taxa de desemprego, que foi de 6,8% no trimestre encerrado em julho. Vamos colocar as informações aqui no nosso telão para que vocês acompanhem, então, essa queda, né? E essa ilustração deixa muito clara a queda da taxa de desemprego ao longo dos últimos anos. Aqui nós estamos falando do trimestre lá de 2021, maio, junho e julho, em que esse desemprego chegou a 13,7%. A gente ainda estava num ano de pandemia e com consequências gravíssimas da desaceleração do mercado de trabalho por conta da pandemia, por conta de todas as ações que foram tomadas aqui no país para conter o avanço do coronavírus. Então, a gente chegou a uma taxa de 13,7%, que foi caindo ao longo dos próximos trimestres, chegando aqui a 8,4% em novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, depois passando a 8,5%, 7,9%, 7,6%, mantendo então nessa casa do 7% entre maio de 2023 até abril de 2024. Aí quando a gente olha para o trimestre encerrado agora em julho, ou seja, maio, junho e julho de 2024, a gente tem uma nova redução importante da taxa de desemprego de 6,8%. Então, percebam, né, que lá em 2021 a gente tinha 13,7%, agora a gente tem menos da metade do desemprego que foi registrado lá. Eu queria saber do Gustavo Segré como é que ele avalia essa linha do tempo que nós trazemos aqui e o que esse número indica sobre a nossa economia e sobre o mercado de trabalho hoje, Gustavo Segré? Evandro, eu te diria que indica que cada vez as pessoas que buscam emprego conseguem emprego. Devemos lembrar de novo que essa taxa de desemprego é feita pelas pessoas que procuram emprego, não por aquelas que estão desempregadas e não procuram emprego. Inclusive, dentro da pauta das perguntas, o senhor Evandro está procurando emprego? Estou. Ok. Teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não, não teve. Então, não faz parte dessa pesquisa. Isso não quer dizer que eu seja negativo em relação à taxa de desemprego. Eu acho um indicador bom do ponto de vista de quanto menor, melhor. Mas observa como a gente coloca aqui no gráfico. População ocupada bate recorde, passado dos 102 milhões. Isso não é gente empregada, é gente ocupada. Emprego, CLT, são 38 milhões, 40 milhões, não são 102. O resto tem MEI, microempresa individual, e tem pessoas na informalidade. Essas pessoas em informalidade, se você perguntar, está procurando emprego? Vai te falar que não, porque está ocupada. Não está formalmente ocupada, mas não está procurando emprego. Então, é um indicador legal? Sim, claro. Quanto menos a taxa de desemprego, melhor para a economia. Mas eu, pessoalmente, não tomo esse indicador como sendo uau, aleluia, a taxa de desemprego está baixa, então está fantástico. Não é o principal indicador. Para mim, um dos principais indicadores, sobretudo nesse momento, é o fiscal, não a taxa de desemprego. Piperno, como é que você avalia, né, essa taxa e também a questão relacionada à ocupação? Porque, de certa forma, independentemente de ser com carteira assinada ou não, são pessoas que, nesse momento, têm uma renda proporcionada por alguma atividade. Claro, o trabalho mudou, né? Infelizmente, não é mais todo mundo que pode trabalhar com carteira assinada. O Segré lembrou muito bem, são 38 milhões e meio, 102 milhões de brasileiros que têm alguma ocupação, que estão empregados, alguns como PJ, MEI, enfim, tem uma série de modalidades. Precisa até avisar o ministro do Trabalho que isso mudou um pouco e tal, né? Mas esse é um dado extremamente positivo, quer dizer, veja, a gente está falando de recorde é recorde, né? E a gente está falando de indicadores que seguem padrões mundiais, né? Quer dizer, o desemprego se mede assim em qualquer lugar do mundo. Agora, veja... A gente não via algo assim desde 2014. Exato. Agora, o Alan, algum tempo atrás, chamou atenção para um aspecto que eu acho muito importante, que é o fato de que cada país tem um nível diferente do outro de pleno emprego. Nós não sabemos qual é, de fato, esse piso aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso porque eu acabei de falar que a economia está tomando impulsos importantes, tomara que continue assim, né? A indústria automobilística voltando a contratar, o setor do hidrogênio verde, falando de investimentos aí de 188 bilhões. Então, é possível que não demore muito,
que o Brasil tenha que buscar mão de obra, talvez, em outras regiões do mundo, ou flexibilizar o ingresso de pessoas de fora. Porque a gente está vendo, felizmente, novas atividades que estão investindo muito e ainda a gente desconhece se há, de fato, pessoas aí disponíveis para ocupar essas vagas todas. Agora, Piperno, você acha que o governo não está aproveitando bem esse movimento de desemprego para comunicar isso para a população? De certa forma, a politização, até mesmo a polarização, tem atrapalhado a maneira como esses dados são analisados hoje pela comunidade? Eu também sou crítico em relação a isso. Eu acho que comunica mal e tem uma outra coisa. Eu não sei se ele está avaliando bem essa questão do possível piso histórico que o Alan, inclusive, lembrou outro dia.